Leitura do Evangelho de João, capítulo 6, versículos 1 a 15. Jesus é o pão do céu, o único alimento que dos céus vem para alimentar a nossa alma. Jesus, como alimento divino, ele traz saciedade à nossa alma. A nossa alma se farta ao se alimentar de Jesus. Ou seja, a presença de Jesus habitando em nós nos dá total satisfação, o sentimento de que tudo em nós está preenchido com a presença de Deus e que a graça de Deus é abundante nas nossas vidas. A presença de Jesus não nos deixa aquela sensação de que está faltando alguma coisa ainda, de que Deus só veio em parte, ou de que Deus é pequeno, ou de que Deus não conseguiu completar o que faltava. Não. Jesus completa, sacia, preenche totalmente a necessidade que o ser humano tem de Deus, da presença de Deus. Por isso que ele mesmo vai dizer aqui no texto do Evangelho de João: eu sou o pão da vida, o pão que desce dos céus. Os israelitas durante 40 anos comeram do maná. O maná também vinha do céu, no deserto. E o povo israelita comeu do maná por 40 anos. E durante esses 40 anos, aquele alimento saciou a necessidade do corpo deles. Pense que grande milagre. Um único alimento, caído no meio do deserto, suprir todas as necessidades nutricionais de uma nação. Milhares e milhares de pessoas. Mas todos os dias eles precisavam comer de maná, porque ele era um alimento, como é o nosso arroz e feijão, o ovo, a salada, a carne. E quando eles adentraram a terra prometida, Canaã, Palestina, o maná parou de cair. Então eles tiveram que produzir alimento, plantar trigo, milho, ter ovelhas, vacas. Esse alimento, maná, também veio do céu. Mas Jesus, que veio do céu, é um alimento diferente. Porque ele não é para nos dar nutrição ao corpo, mas à alma. Claro que quando Jesus sacia a alma, o nosso corpo também recebe isso, porque nós somos uma integralidade tal, corpo e alma, que quando um fica enfermo, afeta o outro. Nós não podemos apenas priorizar um, por exemplo, priorizar somente a alma, como os monges do deserto fizeram durante muito tempo na nossa história da igreja cristã. Desprezavam o corpo para tratar somente da alma, não. Nós também não podemos focar só no corpo, o que é talvez mais comum hoje em dia. Nós nos cuidamos tanto com a nossa dieta, com a nossa alimentação, lemos, pesquisamos, vamos em nutrólogo, nutricionista, para ter uma alimentação saudável, mas às vezes nós não temos essa mesma dedicação, cuidado, não pensamos na nossa dieta espiritual com a mesma intensidade. Não é isso? E a gente gasta um tempo para preparar um alimento saudável e investe nele, para o corpo, e às vezes não fazemos isso para a alma. Não buscamos Jesus, não nutrimos uma comunhão com Jesus, não nos fartamos de Jesus. Estou falando isso porque esse texto da multiplicação dos pães, que está aqui no Evangelho de João, capítulo 6, também está em Lucas, capítulo 9, tem esse propósito, de apresentar
Jesus como aquele que farta, sacia. Os milagres de Jesus eram sinais, uma palavra que significa o que Jesus fazia como milagre estava apontando para alguma coisa muito especial. Então, quando Jesus multiplica os pães, e diz o texto que todos comeram, e dá a ideia de comer até não caber mais, porque diz: comeram quanto queriam. Sabe quando você senta numa mesa e você diz: eu vou comer quanto eu quero, até a hora que eu não caber mais. É assim que está escrito no texto. Se fartaram. Se fartaram. Jesus é o pão do céu. Mas é interessante que nesse texto, irmãos e irmãs, a gente pode também perceber uma outra situação, da qual quero derivar especialmente o foco dessa mensagem. Observe que está aí no versículo número 5 e 6. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? E o versículo 6, mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Havia uma multidão ali com Jesus, o texto fala que 5.000 homens aproximadamente, e o sentido de homens é no sentido aqui masculino, ou seja, havia 5.000 varões, fora as mulheres e crianças. Então, vamos jogar o dobro disso, talvez. Milhares de pessoas seguindo a Jesus. Então, em um dado momento, Jesus já tem aqui no seu coração, ele já sabe aqui no seu coração, que ele vai realizar um grande milagre de multiplicar pães, não só para saciar a fome das pessoas, porque elas estavam num lugar longe da cidade, e para voltarem até a cidade para procurar comida ia demorar, e havia mulheres e crianças, possivelmente idosos, e com certeza muitos doentes, porque essa multidão estava lá justamente porque Jesus estava curando. Então Jesus já sabia, ele ia prestar um cuidado emergencial, temporal, pontual para aquelas pessoas, e ao mesmo tempo dar aquela lição que eu falei para vocês, de mostrar que ele é o pão da vida. Quem tem fome, venha a mim e beba. Está escrito nas Escrituras. É isso que ele estava ensinando. Mas olha que interessante. O versículo 6 termina dizendo: ele bem sabia o que estava para fazer. Então Jesus já sabia como que ele ia tratar essa questão. Mesmo assim, ele chama Filipe. Filipe, nós temos um problema, Filipe. Nós precisamos alimentar essa multidão. E explicitamente está escrito: disse isso para o experimentar. Fazer Filipe e os discípulos passarem por uma experiência. E a experiência aqui foi um desafio, foi uma prova. Os discípulos foram provados nesse momento. Não haveria necessidade disso, mas nós não cantamos aqui que todas as coisas cooperam para o bem, que tudo que acontece vem de Deus com um propósito. Nós acabamos de cantar, e não é porque está na música que nós cantamos, é porque está nas Escrituras. E é assim que Deus nos guia, irmãos e irmãs, e em alguns momentos da nossa vida, e digamos que não são poucos, nós somos guiados para passar pelas provações, pelas provas.
No geral, nós temos um olhar negativo para as provações. E se você tem uma vida baseada nos sentimentos, se a sua vida, sua felicidade, seu bem-estar, sua satisfação pessoal é fundamentada nos sentimentos, no emocional, então certamente passar por provações é muito negativo. Porque provação não é coisa fácil. Porque se fosse coisa fácil, não seria provação. Porque prova é aquilo que exige. Não é isso? Você está, por exemplo, se preparando, cursando ou fazendo uma prova para ser habilitado a dirigir, né? Tirar a CNH, como é que a gente chama? Existe uma prova. E nessa prova tem a famigerada baliza. Não é isso? Quem aqui já foi reprovado na baliza? Não é isso? Pois é. Tem gente que tem um ataque de pânico nesse momento. E é uma das manobras, não é a única, mas uma das manobras que vai mostrar que aquela pessoa tem pelo menos o mínimo necessário. É lógico que ninguém que tira a carta pode dizer que é um motorista completo, né? Vai cometer algumas barberagens aí, principalmente se for mulher. Né? Escapou. Provar, exigência, você vai prestar um vestibular, você está estudando, você está prestando um concurso, qualquer coisa, você então é provado. Vamos ver até que ponto ele sabe, até que ponto ele é capaz. Então as provas, irmãos e irmãs, que nos vêm de diversas maneiras, né? Nós somos provados de várias formas, e lembrando que a provação mais importante no que diz respeito à vida cristã é aquela que prova a nossa fé. Não é verdade? Porque enquanto a gente crê, enquanto a gente está firme na fé, a gente continua encarando as coisas. Mas e quando bate o desânimo na fé? Quando bate aquela frieza na fé? E quando a gente não consegue crer e começa a duvidar, aí a coisa pega. E sabe quem gosta de ver a pessoa com a sua fé lá embaixo, mínima? Quem gosta de ver a pessoa cheia de dúvida na cabeça? O maligno. Porque ele quer realmente nos desanimar. Olhar para as provações precisa ser com um olhar positivo. Porque se a fé é tão importante, e para dizer a verdade, a fé é o fundamento da vida cristã, como está em Hebreus 11, né? Se alguém quer se aproximar de Deus e agradar a Deus, sem fé isso é impossível. Então, a fé sendo o fundamento da vida, é importante não só que ela exista, mas que ela cresça, que ela se fortaleça, que ela se desenvolva. Então, na Escritura Sagrada, fé não é apenas uma condição de momento, não é apenas uma capacidade espiritual instantânea, mas é um processo de crescimento e desenvolvimento da própria vida cristã. E como é que nós crescemos? Como é que nós nos desenvolvemos? Tem vários pais aqui, tem várias pessoas que já estão, né, na minha idade, alguns mais velhos na idade do Alex lá, não é isso?
Depois da idade doenta, a gente tem muito para ensinar. Sabe por quê? Porque as experiências já foram muitas. E eu imagino o tanto de experiência que o seu Carlos, com 94 anos, tem. Não é isso? Porque quando eu falo para ele a minha idade, ele fala, é uma criança ainda. Seu Carlos. Porque ele já viveu muito e experimentou muito. Já foi provado muitas vezes, não é isso? E continua sendo, não é, meu irmão? Continua sendo. E será? Será sim? A provação, então, irmãos e irmãs, é esse caminho do crescimento. Nós somos provados e o próprio Deus nos coloca nesse caminho. Você precisa aceitar isso. O que eu acho interessante, irmãos e irmãs, que às vezes nós achamos normal quando o nosso chefe nos prova profissionalmente. Achamos que é normal ser provado pelo sistema econômico que nós vivemos, economicamente. Achamos normal, que o nosso professor nos prove, o nosso instrutor prove as nossas habilidades, porque entendemos que tudo isso faz parte de um processo de vivência nesse mundo. Então nós olhamos assim, todas essas provações que vêm das instituições, dos sistemas, das pessoas lá no mundo secular, e achamos que tudo é normal ser exigente, é normal as pessoas cobrarem isso, é normal, porque se não cobrar, como é que fica? Mas quando de repente Deus coloca-nos sob provação, aí a gente fica, mas por que Deus está fazendo isso comigo? Ele está fazendo porque Ele te ama, e porque é esse o caminho pelo qual você vai ser experimentado e aprender mais e mais a respeito da fé, de quem é Jesus, de qual é o seu poder. Então veja aqui Filipe e os discípulos. Você não gostaria de estar na pele de Filipe? Você não gostaria de estar no lugar dele e Jesus ter passado essa tremenda prova? E você então, sem saber o que fazer, de repente ver o Messias, o ungido de Deus, realizando um milagre daquele? Quem aqui não gostaria de estar presente naquele momento, de onde 5 pães e 2 peixes alimentaram milhares e milhares de pessoas? Eu posso pensar um Filipe antes da multiplicação dos pães, um Filipe depois da multiplicação dos pães. Assim talvez seja a sua vida, você antes da sua enfermidade e você depois da sua enfermidade, você antes do seu desemprego, você depois do seu desemprego, você antes do luto e você depois do luto. Essas coisas têm que servir como marcas, que são degraus pelas quais nós subimos e crescemos e desenvolvemos. Tem que ser momentos de provação na qual nós buscamos a aprovação, provados e aprovados. E quando nós falamos de aprovação, não é no sentido de que se você enfrentar uma aprovação com fé, atravessá-la como um cristão maduro deve atravessar, então Deus vai te recompensar e vai dizer, vem para cá porque eu gosto de você. E se por acaso você falhar nesse processo, Deus vai dizer, olha, você foi reprovado, você não serve para mim, então vai para lá, eu vou buscar outro. Não é nesse sentido. O aprovado aqui, justamente, irmãos e irmãs, tem o sentido de ser alguém que passa por um processo positivo de refinamento, de aperfeiçoamento, de crescimento, de desenvolvimento, de que atravessa uma situação desafiante da vida, exerce a sua fé, confiança firme em Deus, e ao passar aquela tempestade, ele olha para trás e diz, olha o tanto que eu aprendi e me fortaleci, hoje eu me vejo um cristão mais preparado.
Esse é o sentido. Então quero que você olhe para as suas provações, e eu não quero que você ria e bata palmas por causa delas, porque provações são momentos difíceis, e muitas vezes, e na maioria das vezes, são momentos de choro, de dor e de sofrimento. Não é para você se tornar uma pessoa insensível e rir na hora que é para chorar, não é isso. Mas é para você entender que uma obra de Deus está acontecendo na sua vida, e que nessa hora você não está sozinho, como Filipe não esteve sozinho, como Jesus esteve acompanhando, olhando, observando e encaminhando todas as coisas nessa multiplicação dos pães. Então eu quero que você guarde essa primeira lição em ser provado e aprovado. Não se recolha, não se intimide, não se acovarde diante das provações. Aliás, nós vemos isso aqui nos discípulos. O Filipe não falou Jesus. O Filipe até fez uma conta. Ele até tentou fazer uma conta. 200 denários não dá. Mas aí chega o André. Olha só que interessante o André. Né? Versículo 9. Está aí um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso para tanta gente? Bom, ele reconhece que é limitado. Mas ele não fica parado, ele vai atrás de alguém. Aliás, Lucas diz isso, o Evangelho de Lucas, que eles foram então ver o que eles podiam fazer. E o André aparece com essa conta aqui. Temos 5 pães e 2 peixes, não dá, mas temos, é o que temos. Então nós vemos que os próprios discípulos nesse momento, eles não ficam num marasmo, né? Recolhidos, sem ação. Eles tentam fazer alguma coisa. O que era possível fazer, eles fizeram. Era possível fazer uma conta de dinheiro? Fizeram. Mas não tinha o dinheiro, mas fizeram a conta. Era preciso encontrar alimento? Encontraram. Só 5 pães e 2 peixes. Não era suficiente, mas encontraram. Por isso, diante das provações, não se acovarde, não se recolha. O que é que você pode fazer? O que está possível de você fazer? E certamente é momento de você exercer a sua fé. Ah, mas a minha fé é tão pequena. É mesmo. Se você falar que a sua fé é pequena, eu vou dizer, é verdade, ela é mesmo, só porque a minha também. Né? Mas Jesus falou que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, bem pequenininha, nós podemos pedir ao monte, transporta-te para o mar que ele vai. Fé não é questão de ser grande ou pequena. A grandeza ou a pequenez da fé está em quem a exerce. Se você for pequeno no exercício da fé, nesse momento, aí está o que precisa ser corrigido na sua vida. Quando os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia, esse mesmo mar que se refere aqui no texto, houve uma grande tempestade e o barco estava quase afundando. E aí eles entraram em desespero e acordaram Jesus, porque Jesus estava dormindo bem tranquilo. Vocês lembram o que Jesus disse para eles? Oh, que bom que vocês me acordaram, viu? Nossa, ainda bem que vocês me acordaram, senão deixa eu pôr aqui meu salva-vidas. Foi isso que Jesus disse? Homens de pequena fé, por que vocês são assim tão covardes?
Foi a palavra de Jesus. Aliás, são vários os momentos que a palavra de Jesus é dura e desafiadora. E esse foi um grande momento. Não se recolha, não se intimide, não se acovarde. Creia e caminhe pela fé, fazendo o que você pode fazer. Não vai ser suficiente. É possível, tem provações que são bem maiores do que nós, muitas. Mas pastor, o que eu posso fazer não vai resolver o problema. Então a segunda coisa que você tem que guardar no seu coração é o que nós não podemos fazer, então Deus faz. Deixa para Deus o impossível e confia em Deus. O versículo 10, aliás. O André falou assim: 5 pães e 2 peixes, o que é isso? E aí Jesus então diz para eles, versículo 10: faz o povo se assentar. Lucas diz que é para ele instruir o povo a se formar grupos. O que Jesus está pedindo? Que coisa doida é essa? Mas vamos fazer. Jesus mandou, vamos fazer. Coisa milagrosa vem por aí. E foi mesmo. Jesus então pegou o pão, deu graças e começou a distribuir aquele pão. Lembra aquele caso de Eliseu e a viúva, que só tinha uma botija de vinho, de azeite, e tinha uma dívida, e ela procura o profeta e diz: olha, meu marido era profeta, meu marido era um homem temente a Deus, mas a situação é a seguinte: ele morreu, eu e meu filho vamos morrer de fome agora. O que você tem na sua casa, mulher? Só tem uma botija de vinho, de azeite. Então faz o seguinte: pede panela emprestada, pede vasilha emprestada e vai virando aquele óleo. E ela fez isso e foi, até não ter mais vasilha para encher. E o azeite era um bem, não só de alimento, mas era um bem comerciável. E ela vende a tudo aquilo, e é suficiente para manter a vida daquela viúva de seu filho. É isso que Jesus faz, com abundância, suprindo o que nós precisamos. Salmo 37, 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É o que diz o Salmo 37, 5, isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Confiança é uma faceta da fé. Quem crê, confia. Confiar em Deus. Confia em Deus. Ele é o Deus dos milagres, e Ele vai trazer a bênção. E assim, irmãos e irmãs, Deus, o Jesus, supre a fome daquele povo, comem até se fartar e ainda sobra 12 cestos cheios de alimento. É o que Deus faz. Então que Deus te abençoe e que você encare as provações que vêm de Deus de uma maneira positiva, e que veja que são oportunidades, momentos para você crescer e se aperfeiçoar no exercício da fé.